Previdência Social. O que muda na vida do brasileiro com as novas normas estabelecidas pelo governo federal na hora de se aposentar? O assunto será tratado no Cenário Mulher desta semana pelos advogados Luciana Farias e Henrique Salas. O Cenário Mulher está começando agora, diretamente dos estúdios da TV Cenário, em Ferraz de Vasconcelos. Formado em Direito pela Universidade Brás Cubas, a UBC de Mogi das Cruzes, Dr. Henrique Omar Saldia Salas frequentou os cursos de iniciação em Direito Previdenciário na Shigemori Cursos Jurídicos de São Paulo e de Direito Previdenciário na Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Mogi das Cruzes. O profissional atua em seu escritório em Mogi das Cruzes e atende clientes de todo o estado de São Paulo, nas áreas de Direito do Trabalho e do Direito Previdenciário. Doutor Henrique, seja bem-vindo ao Cenário Mulher. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Carla, pelo convite. Estou aqui para dirimir as dúvidas suas e dos seus telespectadores. Doutor Henrique, então, para começar, o que é o direito previdenciário e quem que regulamenta esse sistema em nosso país? O direito previdenciário é um seguro social destinado aos trabalhadores rurais e urbanos, mediante uma contribuição previdenciária. O órgão que regulamenta é o Ministério da Previdência Social e o órgão responsável é o Instituto Nacional da Seguridade Social, o popular INSS. Certo. Nós ouvimos recentemente que o governo federal fez algumas mudanças, adoção de algumas novas regras. O que muda na vida do brasileiro e que regras são essas? O governo federal estipulou a pontuação, isto é, 85 pontos para a aposentadoria das mulheres e 95 pontos para a aposentadoria dos homens. Em tese, ou na prática, isso vai fazer com que o trabalhador trabalhe muito mais, né? Ou seja, a mulher, por exemplo, ela vai ter que trabalhar 55 anos, né? E terá que ter 55 anos de idade, mais 30 anos de serviço. E no caso do homem, 60 anos de idade, mais 35 anos de serviço. Doutor Henrique, nós ouvimos falar recentemente que o governo federal adotou novas medidas, né, quanto ao fator previdenciário. E o que isso reflete na vida do cidadão? O governo federal adotou o sistema de pontuação, isto é, 85 pontos para a aposentação da mulher e 95 pontos para a aposentação do homem. Na prática, isso que reflete o quê? Tanto mulher como homem, eles terão que trabalhar mais. Por exemplo, a mulher com 55 anos de idade, mais 30 anos trabalhados. E no caso do homem, 60 anos de idade, mais 35 anos trabalhados. É um assunto bem complexo. E também está aqui conosco a Luciana Moraes de Farias, também formada em Direito pela UBC, tem especialização em Processo Civil pela Pontifícia Universidade Católica, que é a PUC de São Paulo, e também em Previdência pela Escola Superior de Direito. Ainda na PUC, ela cursou mestrado em Direito Previdenciário e na Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, ela frequentou o curso Política e Estratégia. É professora de graduação e de pós-graduação, diretora do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, membro da Comissão de Previdência da OAB Suzano e presidente da diretoria do Conselho Federal do Instituto dos Advogados Previdenciários, IAPE. Obrigada, Luciana, por também participar aqui conosco do Cenário Mulher. E é verdade que você é a primeira mulher a chegar à presidência do IAPE. Conta pra gente como é que você chegou a esse cargo máximo. Boa tarde, Carla. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder estar falando de Previdência Social. E realmente, para mim é uma honra estar na presidência do Instituto. É realmente a primeira vez que uma mulher chega a esse cargo, então vamos fazer por merecer, né? E também é a primeira vez que um advogado do Alto Tietê é conduzido a essa função na entidade. É verdade, primeira vez. Entendi. Fala pra gente, Luciana, qual que é a sua opinião aí sobre as mudanças
que o governo fez, né, quanto à questão da previdência, do direito social, até já fazendo aí com uma complementação ao que o doutor Henrique já nos expôs. Realmente, essa reforma previdenciária que veio vindo desde 30 de dezembro e agora está em vigor aí, então muitas coisas mudaram em relação à aposentadoria, em relação à pensão por morte, em relação à doméstica, tem muita coisa nova entrando em vigor agora. E complementando até o que o doutor diz com relação a essa fórmula 85-95 que pegou o brasileiro aí em vias de se aposentar, vem essa nova regra. O que é interessante falar para o nosso telespectador é que há o direito adquirido. Aquela pessoa que já tem condições de se aposentar, hoje ela não perde essas condições. Entrou essa regra, 85-95, no entanto, quem já tem o direito de se aposentar hoje, por exemplo, com o fator previdenciário, que é aquela pessoa, o homem, com 35 anos, ou a mulher com 30 anos de contribuição, sem ter a necessidade da idade mínima, ela continua com esse direito de se aposentar. Então, não é porque tem as novas regras que ela vai ter que entrar num outro processo. Isso, ela vai ter a opção. Então, como que ficaria? Se ela tiver, a mulher, se ela tiver 30 anos de contribuição, mas ela tiver 48 anos de idade, não vai somar a Fórmula 85. No entanto, ela tem a opção de se aposentar já. Só que na hora do cálculo vai entrar o fator previdenciário, que é uma fórmula que reduz drasticamente o valor da aposentadoria. E para ela não ser atingida por esse fator previdenciário, por essa redução do valor, aí sim ela vai ter que esperar até 60 anos de idade para somar em 80. Só que aí quando ela chegar no 80, com 60 anos, a fórmula já vai ter aumentado, né, doutor? Exatamente, porque a meta do governo é que no ano de 2022, essa pontuação aumente, né? Para 90 para as mulheres e 100 para os homens. Entendi. O IAPE, diretamente, né, ele tem um papel institucional muito forte com o advogado previdenciário, inclusive com as questões com o Poder Judiciário diretamente, com o INSS, né, inclusive vocês tiveram conquistas muito importantes, e também na elaboração de leis, tanto com os deputados estaduais, quanto também com o Congresso. Mas e com a população, Luciana, assim, de forma efetiva? O que o IAPE pode ajudar o cidadão que está nos assistindo hoje quanto à questão previdenciária? Bem colocado, Carla. Muito obrigada por essa oportunidade, porque assim o IAPE tem uma função institucional também de levar essas informações para a população. Que são pouco disseminadas, né, Luciana? Sim. Então, nós estamos disseminando isso agora. O IAPE, ele é formado por advogados previdenciários, agora está sendo estendido aos estudantes de direito, e nós temos essa função também de levar à população. Então, quem tiver interesse que nós, através do IAPE, vá até a sua comunidade, que faça esse tipo de esclarecimento, nós estamos para isso também. E como é que o cidadão faz para entrar em contato com o IAPE? Qualquer pessoa pode acessar o site do IAPE, que é www.iape.com.br. Tá ótimo. Tá bom? Doutora Luciana, muito se ouve na palavra fator e na palavra previdenciário. O que significa isso? Fator previdenciário, Carla. Muito se fala, e o que é esse fator previdenciário? O fator previdenciário é uma fórmula de cálculo que ela é utilizada na hora de se verificar o valor das aposentadorias. Aposentadoria por tempo de contribuição, até então, até entrar em vigor a fórmula da 85-95, ela era obrigatória na concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, e na aposentadoria por idade ela era opcional, porque muito se fala no fator previdenciário que ele é prejudicial, é uma fórmula de cálculo que leva em consideração a idade da pessoa. Quanto mais jovem a pessoa se aposenta, menor vai ser o valor da sua aposentadoria. E tem pessoas que se aposentam com 40 anos de idade, por exemplo. Existe casos assim, existe? Existe casos assim, e o fator previdenciário, nesse caso, vai diminuir o valor da aposentadoria dessa pessoa em torno de 50%, se ela aposentar com essa idade. Sim. 50%. Então, ela tem a opção de se aposentar com o fator previdenciário, mas o valor vai ser
bem menor. No caso da aposentadoria por idade, ela vai ser aplicada se ela for positiva. Então, o fator previdenciário, na grande maioria dos casos, ela é negativa, ela vai diminuir o valor. Mas no caso de uma aposentadoria por idade, para aquelas pessoas, o homem que se aposente com 65 ou mais e a mulher 60 anos ou mais, o fator previdenciário pode vir a ser positivo e com isso aumentar o valor da aposentadoria também. Entendi. Doutor Henrique, em questão ao direito social, as pessoas que procuram os serviços do senhor lá no escritório, quais são as principais dúvidas? O momento certo para se aposentar. Muitas dúvidas com relação ao fator previdenciário, ao fator idade, Outra dúvida também surge muito é com relação aos trabalhos especiais. No caso, a aposentadoria especial, onde nós temos a aposentadoria no caso de 15 anos, 20 anos ou 25 anos. Porém, nesses casos, como o próprio nome diz, é uma aposentadoria especial, onde precisa o PPP, que seria o perfil profissiográfico previdenciário, onde por meio desse laudo a pessoa prova que trabalhou em situações insalubres ou perigosas. E é um documento legal que quem emite? A própria empresa. A própria empresa, no momento da rescisão de contrato, ela é obrigada a emitir esse laudo. O próprio empregador, seja público ou privado? Sim, exatamente. Entendi. Com relação ao recolhimento do INSS, então o cidadão ele tem aquele valor X por mês, sim, que é recolhido pelo próprio empregador e é repassado à União, né, sim, que é o governo federal. Para ter essa contribuição depois para a aposentadoria. Exato. Esse valor ele é só usado para aposentadoria ou tem algum caso que ele pode ser usado para a saúde ou para assistência social, por exemplo? Ele pode ser usado no caso assim, de uma pensão por morte, um auxílio-doença, um auxílio-acidente e também a Lei Orgânica de Assistência Social, que é o LOAS. Mas nesse caso ele não precisa estar contribuindo, porém ele precisa fazer um cadastro único, né, da Previdência Social. Sim, e as pessoas que se encaixam nessa situação, como é que elas devem fazer? Ela deve ir até o INSS, ela precisa se cadastrar nesse cadastro único e provar que a renda familiar soma o valor de 2 salários mínimos. Doutora Luciana, também tem aqueles casos de pessoas que desenvolvem doenças degenerativas, como o Parkinson e o próprio Alzheimer, e isso independe da idade da pessoa. Tem gente que tem 35, 40 anos que acaba desenvolvendo esse tipo de enfermidade. Elas têm algum benefício na hora de se aposentar? E também o alcoólatra, né? Isso é considerado doença? Ele pode também se beneficiar na hora de aposentadoria por invalidez, por exemplo? Então, a regra para se aposentar por, nesse caso, problemas de saúde, a gente vai levar em consideração a incapacidade. E o primeiro requisito para se aposentar, para receber um auxílio-doença, para receber algum benefício da Previdência Social, é necessariamente ter contribuído, porque se trata de um seguro. Então, para que essas pessoas que tenham esses problemas, necessariamente, antes de ter o problema, antes de constatar a incapacidade devido a essas doenças, ela tem que ter contribuído antes. Seja na qualidade de empregado, seja na qualidade de contribuinte individual ou mesmo facultativo, que é aquela pessoa que ela tem o interesse de ingressar ao sistema previdenciário e pagar a sua contribuição. Então, necessariamente, ela contribui e após a sua contribuição, após a carência, se ela adquirir uma dessas doenças, se essa doença incapacitar para o trabalho, ela vai ter direito ao benefício auxílio-doença ou mesmo aposentadoria por invalidez, variando a incapacidade. Se ela for permanente, a pessoa se aposenta. Se ela for temporária, receberá um auxílio-doença. Agora, no caso do alcoólatra, o alcoolismo é visto como doença. E essa doença, ela chega a aposentar sim, porque a pessoa fica incapacitada para o trabalho. Esse trabalho de vocês, inclusive dos advogados, né, na hora de acolher uma demanda de uma pessoa que tem uma doença, seja o alcoolismo ou seja o Parkinson, por exemplo. Aí há um trabalho multidisciplinar com um médico. Como é que vocês avaliam isso, doutor Henrique? Bom, no caso de auxílio-doença, ele é necessário passar pela perícia médica, né? Seja ela no INSS ou seja nos juizados federais ou na Justiça Federal. Porém, para ser comprovada a doença, seja ela temporária, né, parcial ou total, precisa do laudo médico, seja ele do INSS ou do juiz federal.
E muitas vezes é possível fazer esse trabalho conjunto, advogado com o médico. O médico atuaria como um assistente técnico do advogado. Então, tem casos, especialmente em casos de acidentes do trabalho, doenças profissionais, que é muito bom quando nós temos um médico trabalhando conosco. Isso também confere uma celeridade maior ao processo, Celeridade e, assim, uma probabilidade maior de êxito, porque nós somos especialistas em direito. Sim. E aí, tendo um especialista na saúde da pessoa. Justamente. Uhum. Então, esse trabalho conjunto, seria muito melhor. Entendi. Doutora Luciana, nós também ouvimos muito de pessoas que têm desvio de função. Então, por exemplo, a pessoa acabou sendo contratada por um órgão público, por exemplo, vamos supor que ela seja concursada, né? E ela estava para a função de motorista. E, de repente, com o passar dos anos, ela teve desvio de função e trabalha como atendente. Essa função de atendente conferiu a ela um problema de saúde. Como é que vocês resolvem esse caso? Então, é importante diferenciar uma situação também, porque isso que nós estamos falando é o regime geral de previdência social. São aquelas pessoas que não são concursadas, que aí o pedido delas é através do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Já o servidor público, ele tem um regime próprio de previdência social. E isso também depende da prefeitura, do governo, cada uma tem a sua? Isso, Carla. A União tem o regime próprio da União. Os estados têm os seus regimes próprios, cada estado tem o seu. E as prefeituras é uma faculdade, cada uma pode ter o seu regime. Então, pode acontecer de alguma prefeitura não ter o seu regime próprio, apesar da pessoa ser servidora, ter prestado um concurso público, mas o regime de previdência dela será o INSS, será o regime geral. Então, primeira coisa, a gente tem que ver se servidor público se tem regime de previdência própria ou se vai para o INSS. No caso desse desvio de função, se nós colocarmos que mesmo servidor, mas o regime dele for o regime geral, INSS, e se dessa desvio de função causou um problema de saúde, entraria nessas mesmas regras. Causou problema de saúde, e aí a incapacidade é o que faz ter o direito ao benefício. Constatou a incapacidade, vai ter direito ao benefício. E mesmo se tiver o regime próprio, da mesma forma. Entendi. O importante é ver a verificação da incapacidade. Agora sim, doutor Henrique, para o cidadão, para o servidor público, como a doutora Luciana falou, para ele se assegurar, para não acontecer, por exemplo, de ele acabar desenvolvendo uma doença por conta de um desvio de função. Como que ele faz para se precaver? Ou seja, se houver esse desvio, né, se o órgão público precisar que ele vá para um outro posto, como é que ele faz para poder requerer a mudança na carteira ou até um outro documento que possa depois mudar alguma garantia? A garantia dele seria, no caso extremo, né, entrar com uma ação judicial, né, e por meio dessa ação judicial ele teria um amparo legal, né, claro, colhendo todas as provas necessárias, as testemunhas e consultando um advogado. Seria o caminho que eu sempre falo para os meus clientes, que no caso assim, extremo onde não há mais diálogo, o meio seria uma ação judicial. Ok. Confira agora o quadro Proteção e Defesa do Consumidor com a consultora jurídica Juliane Galo. Juliane, é com você. Olá, Carla! A dica da semana faz parte da regulamentação do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas. As regras sobre esta modalidade estão previstas na Instrução Normativa número 28 do Instituto Nacional do Seguro Social. O sistema é muito atrativo em razão das taxas competitivas. Para se ter ideia, elas são de no máximo 2,14% para empréstimo e 3,6% para cartão de crédito. Como as parcelas são descontadas direto no benefício, o valor não pode ultrapassar a 30% da pensão ou aposentadoria recebida pelo beneficiário. E atenção, o número máximo de parcelas é de 72 meses. E mais, é vedada a cobrança da taxa de abertura de crédito ou de qualquer outro tipo de recolhimento, sendo indispensável a autorização prévia, expressa e escrita do beneficiário. Para garantir a segurança, o valor contratado deve ser creditado direto na conta do aposentado. E poucos sabem,
mas é extremamente proibida a contratação de empréstimo por telefone. E para finalizar, lembre-se, a decisão de pegar dinheiro emprestado é sempre do beneficiário e deve ser programada, jamais induzida. De volta para você, Carla. Boa observação, Juliane. Afinal, não é de hoje que a gente ouve que há aposentados que caem no golpe do empréstimo consignado ou que, por falta de informação ou por conta da sua ingenuidade, acabam se endividando sem poder. Uma saída é levar, em caso de dúvidas, um parente ou um amigo de confiança. E no próximo bloco, nós voltamos com a entrevista com os advogados Henrique Salas e Luciana Farias. O tema desta semana do Cenário Mulher é Previdência Social, o que muda na vida do brasileiro na hora de se aposentar com as novas medidas adotadas pelo governo federal. Cenário Mulher, volta já. E nós estamos de volta com os advogados Henrique Salas e Luciana Farias. O tema desta semana no Cenário Mulher é Previdência Social, o que muda na vida do brasileiro que quer se aposentar em razão das novas medidas adotadas recentemente pelo governo federal. Doutor Henrique, tem uma dúvida que é bem constante. A pessoa que segue carreira militar, ela tem algum benefício na hora de se aposentar? E também aquela dona de casa que nunca contribuiu, mas que agora quer contribuir. Como é que ela faz? Sim, no caso do policial militar, por meio de uma súmula vinculante 33 do STF, súmula vinculante, para quem não sabe, né, é uma decisão reiterada nos tribunais que ela não pode ser contrariada. E no caso do policial militar, quando ele completar 25 anos de serviço, ele pode se aposentar. Por quê? Por causa das condições insalubres e perigosas do serviço inerentes à profissão dele. Entendi. E daí, tanto faz, se aeronáutica, marinha, policial militar? No caso, a súmula diz servidor público. Em condições de situações insalubres ou perigosas. Entendi. Com relação à dona de casa, que nunca contribuiu, mas que hoje ela quer começar a fazer o recolhimento para poder se aposentar no futuro, como é que ela faz? Tem alguma idade que não é condizente? Não, ela, no caso, a dona de casa, ela pode se inscrever como uma contribuinte facultativa. Há duas opções. Contribuinte de baixa renda, ela pode pagar 5%, né, do salário mínimo, né, ou uma contribuinte facultativa, digamos assim, normal, que ela pode pagar de 11% do salário mínimo ou 20%, pode ser 20% do teto máximo, né, doutora? E aí também é importante colocar que nessa contribuição de 5%, que é bem interessante para a dona de casa, ela precisa fazer aquele cadastro único que o senhor citou no começo. Cadastro único da assistência social, no CRAS. Ela vai até um CRAS, Centro de Referência da Assistência Social. Qualquer cidade tem um CRAS? Tem. Todas as cidades têm um CRAS. Se não tiver o CRAS, ela vai até o INSS. E esse atendimento ele é gratuito nesse órgão? Gratuito. Ela vai fazer o cadastro único e nesse cadastro único é onde ela vai fazer a prova que a renda familiar é até 2 salários mínimos para ela poder recolher os 5%. 5% do salário mínimo ela recolhe por mês. É muito vantajoso no caso de uma dona de casa. E no caso também, a possibilidade também do homem também, ele pagar esse valor. Dono de casa, o dono de casa, exatamente. E existem muitos donos de casa? Olha, atualmente sim. Há casos de homens e de mulher. Eles podem se fazer valer esse benefício. Entendi. Outra frente também interessante quanto ao recolhimento, quanto ao se aposentar, é em relação ao PJ, que é a pessoa jurídica. Hoje em dia, muitas empresas, inclusive, em vez de ter o sistema CLT com o seu funcionário, o funcionário trabalha lá todos os dias, mas emite PJ. E como que esse PJ faz para se aposentar? Ele tem uma guia que ele também faz esse recolhimento, doutora Luciana? Isso. Esse PJ... ele é uma pessoa jurídica, mas ele entra como contribuinte individual. A regra é, todo trabalhador, ele contribui. E todo trabalhador, ele vai ter direito aos benefícios da Previdência Social. Independentemente desse vínculo que ele tenha com o seu empregador. Apenas a forma de contribuição que vai ser diferente. No entanto, mesmo esse PJ, que presta serviço para uma pessoa jurídica, ele vai entrar como contribuinte individual que presta serviço à pessoa jurídica. Quem deve fazer a contribuição dele também é a empresa. Deve reter 11% do que ele recebe
e deve contribuir mais 20% da cota parte da empresa. Então, não é o contador, por exemplo, do funcionário que cuida da empresa dele, né, que é da pessoa jurídica, que faz esse recolhimento. Não. Quando é o PJ... As pessoas ainda confundem isso, né? Quando é um contribuinte individual que presta serviço para uma pessoa jurídica, quem vai fazer o recolhimento é a pessoa jurídica para quem ele presta o serviço. Ele deve ter o contador dele para fazer a documentação dele, mas esse recolhimento para a pessoa jurídica é quem recolhe. E como é que esse funcionário consegue se garantir? Porque, de repente, também a empresa diz que recolhe e não recolhe para ele. O que pode acarretar? Isso, eu sempre oriento que a pessoa deve ter o CNIS dela. O CNIS seria o Cadastro Nacional de Informação Social, que é justamente para verificar se as empresas para qual ela trabalhou, se fez o recolhimento certo. Por esse CNIS, ela consegue fazer esse acompanhamento? Nesse CNIS, esse cadastro, que é do INSS, ela tem acesso a todas as empresas para a qual ela trabalhou e todas as contribuições. E quem tem conta na Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil consegue esse CNIS no próprio site, de forma bem facilitada, quem é correntista. Somente para complementar, seria prudente solicitar esse CNIS no mês de janeiro. No mês de janeiro de todo ano, assim ela vai ter um controle anual. Sim, ela vai ter os 12 meses anteriores. Exatamente. Ou também cadastrar a senha. Cadastrar a senha do CNIS ou CAD-senha, e aí sempre ela pode acessar esse CNIS pela internet e tem ele atualizado. Olha quanta informação que as pessoas, de repente, nem sabem que existem, que estão aí, né? É fácil acesso para poder se garantir. Doutora Luciana, o que é o amparo assistencial do idoso e o amparo assistencial do deficiente carente? Como é que funciona? Esse amparo é um benefício assistencial. Então, tudo que a gente falou aqui é de previdência social. Agora a gente entra numa esfera que é assistência social. Esse amparo é um benefício de prestação continuada para o idoso, homem e mulher com 65 anos de idade, que a renda familiar seja de até 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, uma casa com 4 pessoas, que uma delas receba um salário mínimo, aí é que a outra pessoa, que se for uma idosa ou o idoso maior de 65 anos, terá direito a esse benefício. E ao deficiente, o amparo ao deficiente é um benefício de prestação continuada devido ao deficiente, só que essa deficiência é uma deficiência mais grave, não apenas aquela deficiência ao trabalho. É uma deficiência que realmente a pessoa não tenha condições de gerir a própria vida. Entendi. Por exemplo? Então, por exemplo, pessoas com problemas mentais, aquelas pessoas que são interditadas, essas pessoas, e aí independe da idade, Carla, pode ser uma criança até. Independe da idade, até crianças podem receber esse Nesse benefício caso, assistencial. ela fica como com um tutor, Sim. essa pessoa. Aí não é um requisito obrigatório que ela seja interditada, mas a grande maioria dos casos são casos que as pessoas são interditadas. E aí essa pessoa teria um tutor que receberia esse benefício por ela. Doutora Luciana, amparo assistencial do idoso e amparo assistencial do deficiente carente, como é que funcionam essas duas frentes? O amparo assistencial, ele está na esfera da assistência social. Então, para que o deficiente ou o idoso possa receber esses benefícios, ele não precisa ter feito a contribuição anterior. Ele não precisa ter trabalhado ou ter contribuído. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Pelo contrário, não é um direito. É para aquelas pessoas que não contribuíram. Então, sai da esfera da previdência social, do seguro, e entra na esfera da assistência social. E aí os requisitos são os seguintes. No caso do amparo assistencial ao idoso, é um benefício de prestação continuado ao idoso, homem ou mulher com mais de 65 anos de idade. O outro requisito é a renda familiar. A renda familiar tem que ser até 1/4 do salário mínimo por pessoa. E aí tem algumas exceções que é importante pontuar. Por exemplo, se um idoso que já recebe esse amparo tiver naquela casa e receber esse um salário mínimo, que esse benefício é de um salário mínimo, esse valor de um salário mínimo não entrará no cômputo para um outro idoso. Isso é importante para o idoso na mesma casa. Isso, na mesma casa. Sim. Porque a regra geral fala,
1/4 do salário mínimo por pessoa. Só que aí a gente tem que levar em consideração que tem o Estatuto do Idoso, que diz que se um idoso receba um salário mínimo, esse valor de um salário mínimo não vai ser utilizado para que o outro idoso receba. Isso é muito importante, porque acontece um casal de idosos, um já recebe esse benefício e o outro não poderia receber. Então, foi feito Seria dessa injusto, forma, né? para que os dois possam receber. E aí, ao deficiente, os requisitos são que a pessoa, independente da idade, então pode ser uma criança, que tenha uma deficiência grave, e aí ela pode ser ou não interditada, e também o requisito da renda familiar, de até 1/4 do salário mínimo por pessoa. Entendi. E quando se enquadra a pensão por morte, o seguro-desemprego e o auxílio-reclusão? São 3 coisas também distintas, né? São 3 coisas distintas, Carla, e o que foi que mudou agora? Então, isso aqui... O mais importante. Isso mudou agora, dia 18 agora, isso daí teve essa alteração. Então, ou seja, não tem nem 6 meses dessas mudanças, Não, né? foi agora, tem um mês, tá fazendo um mês sábado, dia 18 de junho tudo foi o fresco que... ainda. Então, vamos lá, a pensão por morte. O que mudou? Antes, para que o segurado... O segurado é que tinha que estar trabalhando, o segurado falecia, e para sua família ter direito à pensão, bastava que ele trabalhasse um mês, Carla. Não tinha carência. Isso aí é o mais importante que foi o que mudou. E agora é necessário 18 meses de carência. Ou seja, se ele trabalhou 16 meses, a família não vai receber nada. Não vai receber. Então, aí que tá. Quando entrou em vigor a lei, dali para frente é que pega essa situação. Certo. O segurado que faleceu antes da lei pega a situação da lei antiga. A data qual que é, doutora Dia Luciana? 18 de junho de 2015. Então, até dia 17 de junho não tinha carência. E isso daí vem já de algum tempo que falava da viúva jovem. Da viúva jovem, aí entrou na reforma previdenciária essa questão da viúva jovem. Então, agora... E o que era a viúva jovem? A viúva jovem é Seria aquela inferior a 44 anos de idade, no caso? Isso, ou a diferença entre o segurado falecido e a viúva. E aí eles não queriam... Diferença de idade entre os dois. Entre os dois. Então, o segurado falecido tinha 60, 70 anos de idade. E a viúva tinha 25. Isso. E agora diminuiu essa viúva. A intenção era que essa viúva não recebesse esse benefício até o seu óbito, porque assim era a regra antes. Independente da idade, a viúva recebia o seu benefício para sempre. Agora não. Se ela for a viúva jovem, ela vai receber apenas por 2 anos esse benefício. Sim. E aí... tem muita coisa que mudou, Carla, com relação à pensão por morte, mas eu acho que o mais importante é essa questão da carência. Da carência que a pessoa tem que ter 18 meses para... Não há nenhuma possibilidade de a família, por exemplo, receber uma parte que seja relativo a esse período de 16 meses, ou de 12, ou de 10? Então, não há possibilidade nenhuma. O que é possível é, por exemplo, se a pessoa, o segurado falecido, se ele já tivesse direito a alguma aposentadoria... antes de falecer, ele trabalhou e ele estava incapacitado, só que ele estava doente e até por conta dessa incapacidade ele não procurou o INSS para se aposentar. Nesse caso, surge ainda uma esperança para essa família, porque aí ele teria direito de estar aposentado. Essa família fazendo essa prova judicialmente, ela vai conseguir essa pensão. Então, tá tudo muito novo aí, tudo muito novo e pegando a gente agora. Para fazer essa prova, é necessária uma ação judicial, né, doutor? É necessário. É necessário, senão ela no próprio INSS administrativamente não consegue essa... Não vai ser lá no balcão que vai resolver isso. Não, o INSS não consegue. Não. Lá ele vai ver, tem a contribuição menos de 18 meses, já vai negar o pedido dessa pessoa. Exatamente. E a pessoa que vai ao INSS também, ela acaba voltando frustrada para casa, né? Porque ela às vezes vai com uma esperança e por falta de informação, como vocês estão expondo muito bem aqui, ela acaba alimentando as esperanças de forma errônea, né?
Então, seja nessa parte que estamos falando da pensão, seja naquele benefício assistencial, muitas coisas não é nem que por uma falha do sistema, não é isso. É porque na Previdência Social, o servidor tem que cumprir a lei. Ele não pode conceder. Não há brechas, Não né? há brecha. Na Justiça é possível fazer a prova, é possível alargar a interpretação ser feita de forma favorável ao segurado, ao dependente. Então, por isso que muitas vezes não é concedido na agência, e aí essa pessoa tem que procurar um advogado para que seja concedido na justiça. Exatamente. E muitas vezes a pessoa entra no juizado, você não precisa de advogado para entrar com uma ação no juizado. Como é que a pessoa faz? Ela leva seus documentos pessoais, o carteira de trabalho, tudo que ela tiver de prova, e apresenta no juizado, e o juizado faz a própria petição. O escrevente faz a própria petição para ele. Contudo, se esse pedido for negado, ele precisará de um advogado para fazer o recurso. Um processo desta natureza, doutor Henrique, demora muito tempo para ter o seu desfecho? Na prática, ele demora de 6 a 12 meses. Para mais, né, doutor? Para mais. Eu estou sendo aqui otimista. Otimista. Mas na prática demora de 12 meses para mais, né? Mas assim, quem for sozinho no juizado tem que levar documentação, tem que saber o que está fazendo, porque senão vai ser prejudicado. É uma ação judicial. Apesar de não precisar de advogado, é uma ação judicial que depois ele pode vir a ser prejudicado. Ou seja, é bom ter uma orientação, Sim. né? Com certeza. Sim. Entendi. Doutora Luciana, seguro-desemprego, quem é que tem esse direito? Seguro-desemprego foi uma outra alteração. Agora nessa reforma previdenciária, porque o seguro-desemprego é um benefício previdenciário também. Apesar de não ser pago na Previdência Social, ser na Caixa Econômica, não deixa de ser um benefício previdenciário. E independe também da idade do funcionário, né? Independe da idade. Tem uma idade mínima, mas é aquela idade mínima de trabalhar. Certo. Mas assim, o que mudou agora é que é necessário agora 18 meses de trabalho para que ele consiga o primeiro seguro-desemprego dele. Ou seja, se ele trabalhou numa empresa e que não completou um ano, ele não vai ter direito? Não vai, quando ele for dispensado, ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. Isso mudou agora. Depois, a segunda regra do seguro... Então, ele trabalhou 18 meses, recebeu suas parcelas, e aí, para ele receber depois, novamente, o seguro-desemprego, ele tem que ter trabalhado mais um ano. Então, são regras que mudaram no seguro-desemprego. E antes dessa mudança de um mês, como que era feito? 6 meses. 6 meses ele trabalhava e já conseguiu o seguro-desemprego. Na opinião da doutora, por que a União acabou ampliando esses prazos? Então, o que se fala é por causa dos gastos da Previdência Social, que o rombo da Previdência, que muito se fala. Não há rombo da Previdência, eu gosto sempre, quando eu tenho essa oportunidade, de falar que não há rombo da Previdência, e a Previdência Social é uma regra de contrapartida. Tudo que se recebe é porque se pagou. Foi recolhido. Então, uma hora, eu né? recolhi, eu tenho que ter a contrapartida para aquilo. E a nossa Constituição Federal fala que não pode haver o acréscimo de contribuição, a majoração de contribuição sem a contrapartida. E o que está acontecendo? Está se pagando mais e não está tendo a contrapartida. E a via inversa também. Está se tirando o benefício. Aquela viúva que poderia receber a pensão por morte com o segurado ter trabalhado um mês só, ela não pode hoje. Então, aí extinguiu uma forma da pensão por morte. E sem a contrapartida, apenas teve uma reforma previdenciária, sem estudos atuariais antes, descumprindo a Constituição Federal, um verdadeiro retrocesso social. E com relação ao seguro-desemprego, antigamente o funcionário ele entrava na empresa, trabalhava 6 meses, era demitido ou fazia um acordo e recebia esse benefício. Hoje em dia, com essa nova lei, ele vai ter que trabalhar um pouco mais. Ou seja, o funcionário que trabalhou 6 meses, foi recolhido o valor durante 6 meses e mesmo assim ele não vai ter o direito. Não, ele vai ter que trabalhar 18 meses, né? Aí sim ele poderá ter esse benefício. Se ele conseguir esse benefício, como falou muito bem a doutora, só depois de um ano que ele vai ter de novo esse benefício seguro-desemprego. Ou seja, tudo ficou bom para o governo, na verdade, né? Entendi. Doutora Luciana, e o auxílio reclusão, como é que ele funciona? O auxílio reclusão, tem muito mito com relação ao auxílio reclusão, muita
uma parte negativa falando desse benefício, mas é bom esclarecer que esse benefício... Para quem ele é destinado? Ele é destinado para os dependentes, para os filhos, para a cônjuge, não para o preso. E esses dependentes só vão receber o auxílio reclusão se o preso estava trabalhando quando foi recluso. Então, da mesma forma que os outros benefícios, o preso, que é o segurado, ele recolheu, ele contribuiu. E pela Constituição Federal, ele tem os mesmos direitos de todos os outros cidadãos. Então, é um seguro, ele recolheu e aí ele foi preso. Não é nenhum dinheiro que o governo está concedendo para ele. Não é o dinheiro para ele, também é por conta de uma contribuição que ele fez. Ele deverá estar inscrito, né, no regime geral da Previdência Social. Sim, inscrito, trabalhando. E uma outra requisito é que ele seja de baixa renda. Exatamente. Entendi. Doutor Henrique, Sim. tem pessoas que trabalham, né, tem o seu vínculo empregatício, então os recolhimentos são feitos devidamente, né, pela empresa, mas tem pessoas que, apesar disso, elas começam a adotar a previdência privada. Vale a pena fazer? E quem que pode fazer isso? Há dois tipos de previdência privada. A fechada, que é destinada às empresas, aos órgãos, a associações, a sindicatos, como, por exemplo, no nosso caso, né, a OAB-Prev, e o regime aberto, de previdência privada aberta, que seria para todos os trabalhadores. Mas esse trabalhador, ele precisa contratar um seguro, fazer uma previdência privada no banco. Mas é muito vantajoso, porque você pode contribuir individualmente e ter sua previdência privada. Certo, mas daí a pessoa ela precisa ir numa instituição credenciada para esse tipo de serviço. Sim. No caso de empresas ou associações, ele é chamada de fechada. Aí a pessoa ela tem que fazer parte de uma associação, uma entidade, uma empresa. Agora, o trabalhador, em geral, ele somente pode ir ao banco ou uma seguradora. Entendi. E, assim, há uma porcentagem do que ele pode contribuir ou não? Ele que escolhe o valor que ele vai contribuir por mês? Quando é contrato particular, né, há um acordo entre ele e o banco. Agora, com relação ao contribuinte individual, aí é uma taxa de 11%, é isso? 11%, 20%? Continua essa contribuição. É esse do contribuinte individual. Individual, né? Agora, com relação à associação, à OAB-Prev, ela tem vários planos lá que você pode fazer. Agora, é importante, se uma pessoa ela não está trabalhando, ela tem a opção. Porque a previdência complementar, apesar do complementar, não necessariamente a pessoa precisa estar trabalhando para contratar uma previdência complementar num banco. E aí, a pessoa não está trabalhando, ela tem a opção de ir num banco e contratar uma previdência complementar ou entrar no INSS ou continuar no INSS como segurado facultativo. E aí, através de cálculos, isso daí eu já fiz com várias previdências complementares abertas, bancos, e o INSS. É mais vantajoso você pagar a contribuição como facultativo no INSS do que uma previdência complementar no banco. E esse tipo de serviço no INSS, a gente consegue ter acesso no balcão de atendimento? Isso, ótimo, Carla. Isso é importante. Não precisa ir até a agência. Você pode fazer pela sua casa, pela internet. Sabe o endereço, doutora Luciana? www.mpas.gov.br. A pessoa entra no site da Previdência Social e vai se inscrever como segurado facultativo. Facultativo é aquele que não trabalha. É essa pessoa que tem a opção, a vontade de contribuir para a Previdência Social e ter os benefícios dela inerentes. Ou então até aquela pessoa que trabalhou, hoje não está trabalhando, mas ela quer contar aquele tempo para se aposentar. Então, ela vai no site, ela faz a inscrição como segurado facultativo, e aí ela vai comprar o carnê, ou aquele carnê laranjinha, ou então até pela guia GPS na internet mesmo, e vai pagar suas contribuições. É importante você verificar a forma com que você vai contribuir. Porque tem os códigos. Então, por exemplo, se você vai ser o segurado facultativo, vai pagar 20% sobre o quê? Aí você vai escolher um valor pelo qual você vai contribuir entre um salário mínimo, R$ 788, e o teto da Previdência, que é R$ 4.660. E aí, entre esses valores, a pessoa escolhe por quanto ela quer contribuir, com uma alíquota de 20%. E aí, o código é 1406.
ela tem a opção de pagar 11%. 11% também. 11%. Do e aí, salário só mínimo. que aí vai ser apenas o salário mínimo. E ela não terá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E no caso da pessoa, por exemplo, como a doutora falou, trabalhou, não está trabalhando e acaba adotando esse sistema pelo INSS, pela internet. Mas 2 meses depois, ela começou a trabalhar como um regime seletista. E agora, o que ela faz com esse... Apenas para de pagar. Porque esse sistema de pagamento como facultativo, o próprio nome diz, ele é facultativo, ela paga quando quiser. Só que assim, quando quiser, desde que não esteja trabalhando. A partir do momento que conseguiu um trabalho registrado ou um PJ, ele para de pagar. Entendi. Doutor Henrique, revisão de aposentadoria. Quando vale a pena fazer? Bom, agora nós temos um novo instituto que é chamado desaposentação. No caso da desaposentação, a pessoa ela pode pleitear uma nova aposentadoria, desde que ela... Um exemplo, há 2 tipos de aposentadoria, aposentadoria proporcional e aposentadoria integral. No caso de aposentadoria proporcional, um homem, por exemplo, com 30 anos de serviço, ele pode se aposentar, desde que ele tenha 55 anos de idade. Porém, se ele continuar trabalhando, ele vai estar contribuindo com a contribuição previdenciária. Se ele estiver contribuindo, por exemplo, até 2014, vale a pena ele entrar com pedido de desaposentação. Por quê? Porque o benefício dele aumentará, no mínimo, uns 30%. Então, mas é super importante essa observação de vocês como profissionais da área e informar o cliente nessa hora, porque ele mesmo ele não tem esse entendimento e essa visão de vocês, né, doutor Henrique? Sim, porque no caso de uma revisão, ficou estipulado pelo Supremo Tribunal Federal que a partir da data inicial do benefício, ele poderá fazer uma revisão somente daqui a 10 anos. Entendi. Então, essa desaposentação poderia ser uma outra alternativa no caso dele estar aposentado e continuar trabalhando. E daí é muito mais vantajoso, né? Com certeza. Entendi. Com certeza. Agora, complementando com relação à revisão, desaposentação, as revisões, por causa da decadência, que esses 10 anos acabou fechando um pouco o cerco as oportunidades de se rever, porque a pessoa só pode rever aquelas aposentadorias concedidas 10 anos para trás. Isso. Então, hoje estamos em 2015 e de 2005 para frente. Mas tem uma saída também, que é a troca do benefício pela DIB. A DIB é a data do início do benefício. Então, por exemplo, aquela pessoa se aposentou numa data, mas se ela se aposentasse um mês depois, um ano depois, um mês antes, um ano antes, daria uma diferença substancial no valor. Aí ainda entraria como revisão e ainda é possível essa pessoa pleitear esse pedido, mas sempre na justiça. Aí valeria a pena esperar um pouco. Aí, assim, o que é importante para essa pessoa, porque tem muitos aposentados que estão insatisfeitos com o valor da sua aposentadoria. O importante é procurar um profissional para que faça o cálculo, para ver se tem alguma forma de ou rever, fazer uma revisão, ou uma desaposentação. O importante é procurar e sempre fazer o cálculo. Nunca entrar por entrar, buscando a desaposentação. Obrigatório, faça o cálculo para ver essas vantagens. É importante falar aqui também que a desaposentação vai ser julgada agora, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, há casos de sucesso, como também de não sucesso. Alguma coisa vai sair de bom ali na decisão do Supremo. Vamos ver como que vai ficar. Eu acredito que seja bom para o trabalhador, né? Sim. Doutora Luciana, você tocou num assunto que ia ser a próxima pergunta. O cidadão que está em casa, ele quer se aposentar ou ele quer ter mais informações sobre o direito social. Ele precisa procurar um advogado que seja especializado nesta seara. E como é que ele faz essa escolha? Porque a gente também ouve casos, né, de pessoas que elas se sentem enganadas ou roubadas, que de repente o advogado estava ali responsável pela pensão do pai que morreu e quando ela vai ver, o advogado já estava ali recebendo por ela e sem ser isso combinado, né? Então eu queria que a senhora explicasse isso pra gente. O direito previdenciário está crescendo muito, mas ainda hoje são poucos os advogados especialistas na área. Por quê? Muitas faculdades ainda não têm essa matéria, não tem direito previdenciário, então muitos advogados se formam e naquela ânsia
ele pega todo tipo de causa, mas ele não teve a base previdenciária. Então, e no caso de vocês dois, vocês fizeram as especializações, né? Justamente, nós não tivemos a graduação em previdenciário, mas por gostar, por se apaixonar por essa área, nós fomos atrás, especialização, mestrado. Então, uma primeira condição é o cidadão saber se aquele advogado, ele tem essa especialização, essa janela em direito social. Que ele entenda, né, de direito previdenciário. E aqui eu já deixo também, porque realmente tem muitos advogados mal vistos, justamente por causa disso. Desse exemplo que eu acabei dando, você né? Colocou. E aí eu deixo o IAPE também aberto para essas denúncias, porque nós estamos lá para combater esse tipo de mal profissional. Exatamente. Então, nós estamos lá também para verificar isso, em defesa da... Porque você combater um mal profissional, nós estamos defendendo não só a pessoa, mas... A categoria, né? Os próprios advogados. Então, estamos abertos para isso, para essas denúncias das pessoas que tiveram algum problema com o advogado, entre em contato com o Instituto. Até para o cidadão conseguir observar esse tipo de conduta errada, doutor Henrique, como é que o advogado geralmente, né, o advogado que trabalha com lisura, como é que ele faz essa cobrança em caso de direito social? Bom, no caso assim, de direito previdenciário, não só de direito previdenciário, como outros casos também, eu particularmente faço um contrato de honorários, que é uma garantia tanto para mim como para o cliente. Em caso de ele não pagar ou de eu ser um péssimo profissional. E aí é uma dica para a pessoa que vai procurar um advogado. Primeira coisa é para ver se o advogado cumpre as próprias... o código de ética. Exatamente. Se o advogado tem que fazer um contrato de honorários com essa pessoa, tem que esclarecer os valores. Então, nós temos o valor mínimo e o valor máximo. Exatamente. O advogado cumpre essas regras. Então, aí já é um indício se esse advogado... Se ele criar resistência para poder oferecer esse contrato, firmar esse contrato com o cliente, aí já dá para desconfiar. Com certeza. Sim, já é um indício. E além do IAPE, tem algum outro órgão que a pessoa ela possa denunciar esse tipo de profissional? Ela pode fazer a denúncia na própria Ordem dos Advogados do Brasil, nas subseções, seja ela em Mogi das Cruzes, Suzano, Ferraz. Ou seja, se a pessoa mora em Ferraz, ela procura a OAB da cidade, Exatamente. né? Em Suzano, a OAB de Suzano. Exatamente. Ok. Obrigada, doutora Luciana. Acredito que todas as informações foram muito edificantes, né? Inclusive para mim, eu acho que para os telespectadores também, porque, como bem você pontuou, são decisões novas e que acabam atingindo o cidadão de forma direta, o seu dia a dia e também o seu futuro. Queria que você deixasse o seu telefone, o seu e-mail, rede social, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você? Muito obrigada, Carla. É sempre um prazer falar sobre Previdência Social. Eu, aqui como advogada, eu vou deixar então o contato do Instituto, que é o www.iape.com.br. E essas denúncias de advogados, ou mesmo se você tem interesse, se você é de uma associação, de alguma entidade que queira que o IAPE vá até você, eu vou deixar também o e-mail, que é presidencia@iape.com.br. Ok. Obrigada, Carla. Obrigada. Doutor Henrique, muito agradecida também por ter aceitado o nosso convite e por ter participado aqui do Cenário Mulher e ter esclarecido tantas dúvidas, né, no direito social. Eu que agradeço a oportunidade e venho aqui agradecer a doutora, a você, por esse bate-papo informal e que vai ser muito útil para os seus telespectadores. Deixe também os seus contatos. A pessoa que quiser tirar uma dúvida ou até agendar, né, uma visita ao senhor, como é que ela faz? Ela pode falar, o contato do meu telefone é 4791-3372 ou também pelo site da OAB, que seria o meu e-mail, saudia@adv.oabsp.org.br. E o Cenário Mulher desta semana fica por aqui. Se você quiser assistir novamente este conteúdo, acesse o site www.tvcenario.com. Siga-nos também nas redes sociais. E se quiser entrar em contato conosco por e-mail, tome nota do endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. Se você quiser saber mais sobre as roupas que eu uso aqui na TV Cenário, especialmente para o programa Cenário Mulher, acesse a página oficial da loja Visão Feminina, Rouparia e Acessórios no Facebook e também no Instagram.
Eu agradeço pela companhia, que a semana seja de luz e de muito entendimento. Eu te espero no próximo programa inédito. Até lá!